Não deixa de ser uma live teste também, porque a gente está implementando esse novo formato. Mas o mais importante aqui para a gente, na verdade, é trazer, né, os ensinamentos, os conhecimentos do nosso programa de acompanhamento terapêutico, Sem Medo de Viver, Ansiedade sob Controle, né? Então, foi um conteúdo que foi preparado com muito carinho, né, por muito tempo, por mim, pela Jaque, né, que abraçou esse projeto comigo e tem sido uma parceira incrível, né, desde o tempo da faculdade até hoje. E a gente quer trazer com isso, né, a possibilidade de levar o conteúdo de psicologia e neurociências para as pessoas de uma maneira mais acessível, de uma maneira, né, organizada e com acompanhamento profissional. Então, eu vou apresentar para vocês o programa de acompanhamento terapêutico Sem Medo de Viver, a Ansiedade sob Controle. Então, o que, que a gente tem, né, de conhecimento sobre a ansiedade? A ansiedade é algo que aprisiona as pessoas, né? Todas as vezes que as pessoas chegam no consultório e trazem o conteúdo da ansiedade, elas já trazem, obviamente, né, os conteúdos de medo. A ansiedade, ela está relacionada com os nossos medos, né, as nossas inseguranças. Então, as pessoas, né, elas começam a adquirir medo até de coisas muito simples, né, que são corriqueiras para a maioria das pessoas, mas elas, né, submetidas a esse processo, né, essa engrenagem que vocês vão aprender aqui com a gente, elas acabam, né, se privando, né, perdendo oportunidades e vivendo uma vida, né, com muitas ressalvas, né, com a prisão mesmo da ansiedade. Então, pessoas que têm medo, né, de viajar de avião, né, isso é um medo muito comum, né, não que a gente não tenha um friozinho na barriga quando ele está subindo, quando ele está descendo, que é normal, né, da reação ali, né, do movimento e tudo mais, da altura. O nosso cérebro sabe que nós estamos altos, né, uma altura importante, então tem uma ansiedade, mas a ansiedade da prisão, gente, é aquela que te impede de voar, né, não é a que te dá esse friozinho na barriga. O friozinho na barriga, a ansiedade, né, como a gente talvez, né, a maioria de vocês já saibam, a ansiedade é uma coisa, né, natural do nosso organismo. Então, a gente não vai, né, fazer ela sumir completamente. Mas a prisão da ansiedade, que é quando a gente se priva de fazer as coisas, é uma coisa que a gente pode sim trabalhar, né? E dentro do nosso programa de acompanhamento terapêutico, esse é o objetivo principal, trabalhar, né, esses conhecimentos justamente para que isso não vire uma prisão. Então, pessoas que se privam de viajar de avião, né, se privam de dirigir. Claro que dirigir longas distâncias, um caminho mais, né, um caminho novo, né? Talvez um carro que você não conheça, ele vai te dar de novo o friozinho na barriga. Mas você ser impedida, né, de se locomover de carro, porque você tem essa prisão da ansiedade, é quando a gente, na verdade, vê que a pessoa realmente, né, já foi capturada por esses medos. Falar em público, né, o que eu estou fazendo aqui, me apresentando em palestras, entrevistas, né, nos nossos momentos, né, de desenvolvimento acadêmico, nas escolas, nas faculdades, quando a gente precisa apresentar um trabalho, as pessoas, às vezes, elas acabam até não indo, né, no dia, inventando uma desculpa, né, não aceitando, né, convites para palestras, para entrevistas, ou não se submetendo, né, a um projeto novo por conta desse empecilho, né. Eu já tive pacientes que tiveram, né, um aprisionamento tão grande que realmente pararam de ir ao supermercado, porque o supermercado, né, assim como shows, lugares muito cheios ou fechados, podem submeter a pessoa também, né, a esse medo, a essa insegurança. Então, o que acontece, né, elevador, tem muita gente que tem de elevador também. Por quê? Porque vai se acreditando, né, que aquele contexto ali, aquele ambiente tem sim um perigo, né, envolvido, e isso fica muito complicado, né? Trocar de emprego, fazer um curso, ajustar um relacionamento. Quais são os medos aí envolvidos, né? O medo de se arrepender, o medo de não estar fazendo uma escolha certa, o medo, né, de tomar uma decisão e se expor para as pessoas, né, colocando limites, falando, né, no emprego que você precisa de um aumento ou de uma outra jornada de trabalho, né, tentando ajustar o seu ambiente. Então, as pessoas acabam, né, deixando, né, de conquistar uma vida muito mais prazerosa por conta dessa prisão da ansiedade. Como a gente percebe a ansiedade, né, gente? Todo mundo aqui, né, em situações
específicas, eu espero, da vida, ou quem está realmente aprisionado nesse, né, nessa engrenagem da ansiedade já percebe os sintomas, né, que ela traz. Então, a insônia, né, tanto a dificuldade para pegar no sono, né? Claro que a gente tem um tempinho ali até pegar no sono. As pessoas acham que é para a gente deitar e capotar e já dormir, mas tem um tempinho ali para a gente pegar no sono. Mas quando isso passa, né, horas para pegar no sono, demora muito. Os pensamentos, né, ficam ali muito, né, intensos, a velocidade dos pensamentos, né, pulando de um assunto para outro assunto e você não consegue pegar no sono. Ou quando, né, você acorda no meio da noite e demora para voltar a dormir de novo, você vai perceber os pensamentos ali, né, trazendo assuntos e tal. Ou muitas vezes, né, essa questão do sono tá em você acordar muito antes do horário que era para você acordar. E acorda já pensando nas coisas e com um friozinho na barriga, né, sendo que não tem nenhum acontecimento, não tem nenhum evento, é um dia normal, né, deveria ser um dia normal, mas a prisão da ansiedade já te pegou. Alterações intestinais, gente. Então, dor de barriga ou constipação também podem ser sintomas, né? Porque a ansiedade é um processo neurobiológico. Então, vocês podem perceber que tem muitos sintomas, né, que são, né, do campo da mente, mas tem muitos sintomas que são, né, biológicos, são do corpo. E as alterações intestinais, assim como as alterações de apetite, elas fazem parte também, né, desse quadro da ansiedade. Então, as pessoas, às vezes, que começam a comer muito, né? Ou então, tem alguns pacientes que não conseguem comer, não desce, não comem, tomam uma aguinha, um golinho de suco, mas não conseguem se alimentar. Então, assim como as alterações intestinais, as alterações de apetite podem ser para mais ou para menos, né? Ou libera tudo, ou não consegue fazer nada. Os pensamentos acelerados, então essa engrenagem desses pensamentos, desses medos, né, dessa tentativa, né, de tomar alguma, né, alguma postura em relação ao que está acontecendo na minha vida, e eu fico aprisionada, eu fico sobrecarregada e eles começam a me enlouquecer. E obviamente as pessoas, né, tentam de tudo para fugir disso, mas não conseguem, né? Porque preciso de um conhecimento mais profundo, conhecimento de como realmente isso acontece, como que realmente vocês vão conseguir ir administrando, né, melhor isso, para ir saindo dessa prisão. Tremores e taquicardia, né? Então, eu fico trêmula, o coração fica, né, taquicárdico aqui, tum, 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 e isso, né, traz essa angústia, né, então esses sintomas físicos, né, e cognitivos, mentais, enfim, eles vão, né, deixando você aprisionado numa situação, né, numa experiência de vida muito desgastante, né, muito desconfortável. Os medos, né, o conteúdo desses pensamentos, né, dessa olhada aí no que está acontecendo na sua vida, tem essa questão do medo. Então, o medo de, né, se expor um projeto novo, o medo, né, do que as pessoas podem falar, o medo de se vai ser bom o suficiente, o medo de se der alguma coisa errada. Então, medos, 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 medos e receios, né, o tempo todo. E a respiração ofegante, por conta, né, como eu falei agora há pouco, que é um sistema neurobiológico. Então, claro que você vai, né, sentir essas coisas no seu corpo. E a respiração, esse fluxo sanguíneo que aumenta através desses pensamentos acelerados, vai te deixar também, né, com esse desespero. E a respiração é uma coisa bem importante, né, gente? Porque se a gente consegue organizar a respiração, a gente tem, né, uma diminuição da ansiedade. Então, essa percepção desse quadro todo instalado é mais uma chamada, né, do seu organismo dizendo que você precisa agir, você precisa dissolver essas questões para que você experiencie uma vida muito melhor. Então, esses são os alertas neurobiológicos que você tem quando você está submetido a um processo de ansiedade. O ciclo da ansiedade, né, gente? Então, o que acontece? Como que surgiu o programa, né, Sem Medo de Viver? Justamente quando, né, ao longo do tempo, com a minha experiência, eu percebo que os pacientes, né, que chegavam com esses quadros de ansiedade, eles estavam submetidos a um ciclo repetitivo. Funciona com o João, com a Maria, né, e com o Joaquim. Então, o que acontece com essas pessoas, né? Elas se envolvem com os pensamentos, né? Elas começam a acreditar neles,
de uma maneira, né, muito realista. Então, claro, né, gente, que se o avião está subindo, né, e o meu cérebro detecta que eu estou ganhando um pouco de altitude, eu vou revisar e falar assim, tem um perigo envolvido aqui. Mas acreditar, né, piamente que alguma coisa vai acontecer sem questionar, né, nada desses pensamentos, é o que acontece com as pessoas. Então, né, a gente pensa na questão do avião sempre que, né, dentro dos meios de transporte ainda, né, tem uma segurança muito importante, né, os desastres aéreos, eles acontecem, mas a fatalidade, né, ela é menor do que, por exemplo, nas estradas, principalmente aqui no Brasil, né, gente? Então, esse acreditar piamente, acreditar cegamente, né, nesses alertas de possíveis perigos, de probabilidades, né, de uma estatística que existe por trás, né, de um medo, que começa a fazer com que a pessoa, né, então ela esteja submetida àquele pensamento, ela seja fisgada por esse pensamento, né, se misturam com eles, acreditam nesses pensamentos, e aí quando você detecta um perigo, né, seu cérebro detectou um perigo, você percebe o pensamento e você acredita nele, e você começa, né, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e se, né, você vai começando a ter, né, os sintomas físicos, que é o que a gente estava falando agora no slide anterior. Então, eu começo a ficar trêmula, taquicárdica, né, respiração ofegante, e eu vou acreditando nisso, e aí, né, que entra a engrenagem muito importante, né, que precisa ser quebrada pelo medo, pelas reações que eu estou sentindo, eu acho que é melhor eu, ó, dar no pé, melhor eu recuar, né, e sair desse contexto que eu estou acreditando que é realmente muito perigoso. E aí, quando eu recuo, né, e eu não enfrento esses pensamentos, eu não enfrento essa situação, eu não vou lá tirar a prova real de que, acho que não é bem isso, eu acabo, né, fortalecendo essa minha estrutura. Então, o pensamento chega, eu fico com medo, acredito nele piamente, não consigo fazer nada com isso, né? Vou pensando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, os sintomas aparecem e falam, aí tem um problema mesmo, olha como que eu tô, olha como eu tô me sentindo, eu preciso fazer alguma coisa. E a saída das pessoas geralmente é não fazer, não ir, não falar para a pessoa, não se submeter, não buscar, não se expor, e aí elas fortalecem essa estrutura adoecida e ficam paralisados, né? Então a prisão da ansiedade, ela vai te constrangendo e vai amarrando você num ciclo, né, de medos, de angústias, de sintomas e vai te tirando da vida, vai te levando para outro lugar e você, a sua vida está passando e você está ali aprisionada no cantinho por conta desses sintomas. Então, né, esse é o medo de viver, e por isso que o nome do programa é Sem Medo de Viver, né? Porque a ansiedade ela vai te colocar nesse lugar e vai te retirar, como a gente falou agora há pouco, das coisas até mais simples do, né, do trivial do cotidiano de qualquer pessoa. Como isso acontece, né, gente? Né? Então, eu fui falando como essas coisas, né, vão acontecendo, né, através dos pensamentos, e aí os medos que você não encara, obviamente, vão se tornar esses limites, né? Eles vão te aprisionando ali nesse lugarzinho e vão te levando, te distanciando cada vez mais da vida que você poderia estar vivendo, né? Poderia estar experienciando. Então, tem a mesma estrutura de instalação, né? Como eu estava explicando, vem o pensamento, eu acredito, eu começo a me sentir mal, eu acho que é melhor então dar no pé. Essa instalação, né, repetitiva da ansiedade, ela tem o mesmo modo de ação, as mesmas reações frente, né, aos sintomas e tal, né? E a psicologia, a neurociências é que traz esse conhecimento, sabe, gente? Então, quem sabe disso, né? A neurologia, neurociências, por quê? Porque o nosso cérebro, né, ele tem estruturas específicas para detectar perigo. Eu preciso, né, ser alertada desses perigos. Só porque essa mistura da ansiedade, né, essa falta de discernimento em relação aos conteúdos da nossa mente, dos nossos pensamentos, é que faz com que isso vá tomando proporções completamente inadequadas. Então, esses conhecimentos são da psicologia e da neurociência, né? Então, quando a gente tem tudo isso, né,
organizado pelos conhecimentos científicos, a gente percebe a experiência das pessoas, né, no consultório, que aparecem com os mesmos quadros, a mesma engrenagem, né, as mesmas reações e o mesmo aprisionamento, né, claro que um é de avião, o outro é de carro, o outro é de palhaço, o outro é de cachorro, o outro é de falar em público, né? Para cada pessoa pode ir para um caminho específico, né? As pessoas elas têm o mesmo quadro, né? É só o tema ali que modifica de uma pessoa para outra, mas a situação, a instalação, o quadro, os sintomas são os mesmos. Então, a gente consegue ter o mesmo jeito de reduzir os sintomas, né? Então, se ela tem uma instalação de uma forma, né, que é repetitiva, que é conhecida pela ciência, né, pela psicologia e neurociências, você tem o mesmo modo de intervenção. E a partir dessa intervenção é que o programa, né, de acompanhamento sem medo de viver, né, chega para vocês para trazer essas informações. Então, né, para quem é, né, o nosso programa? É para quem já identificou que sim, tem um problema, né? Então eu preciso entender que, gente, isso não é normal. Como assim, né? Como assim? Poxa, eu fui convidada para uma entrevista, né, na televisão e vou dizer não, né? Quando é uma oportunidade de eu divulgar o meu trabalho, né, de levar informação para outras pessoas, né, uma oportunidade de eu fazer uma rede de contatos, de networking, como é que eu vou me privar dessa situação, né? Claro que você pode escolher não ir, né? Pode ser assim, ah, Marina não é muito a minha pegada e tal, 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 mas eu não estou falando de quem escolhe não ir, eu estou falando de quem acha que poderia ir, né? Que gostaria de ir, que teria nessas vantagens em ir e não consegue. Então, eu tenho um problema, eu tenho que terminar um relacionamento que não tá legal há muito tempo, com A, B, C, já tem o alfabeto inteiro ali, né? Mas eu não consigo me posicionar, eu sou muito insegura, não consigo fazer as coisas, eu preciso trocar de emprego, eu preciso investir, eu preciso estudar, preciso, e eu não estou conseguindo porque eu estou aprisionada. Então eu tenho um problema, a vida está angustiante e eu não sei o que fazer. E, obviamente, né, aí que a gente entra, quero resolver. Não dá mais para viver assim, né? Porque as pessoas elas detectam o problema e às vezes jogam para debaixo do tapete, né? Então vão jogando para debaixo do tapete, e falam, ah, mas isso daí é assim mesmo, não é só uma fase, não. Com o tempo tudo se resolve. E se você não for um agente ativo na sua própria vida, muito dificilmente as coisas vão, né, se dissolver magicamente. Então, preciso, né, estabelecer aqui, voltar a ter os rumos da minha vida, pegar as coisas, né, no controle, para que eu possa fazer alguma coisa. E aonde que a gente, né, entra nesse sentido? Investir em conhecimento. Por quê? Porque, gente, né, o conhecimento da psicologia, da neurologia, da neurociências, enfim, ele, na verdade, deveria ser um conhecimento, né, que todo mundo deveria ter acesso. Por quê? Porque quando a gente conhece como o nosso corpo funciona, nossa mente funciona, essas coisas, né, elas se retroalimentam, a gente tem o potencial de fazer diferente. É como hoje em dia a gente sabe sobre os alimentos. Então, se eu sei sobre os alimentos, eu tenho a possibilidade de, aos poucos, diariamente, né, escolhendo alimentos mais saudáveis, né? Eu consigo fazer isso o tempo todo? Não, tem horas que eu escolho comer um x-salada bem gostoso com batata fritas, mas essa é uma escolha, né? Não é uma falta de conhecimento e eu estou me alimentando de coisas ruins, né? E eu não sei o que está acontecendo, e de repente o meu corpo começa a ficar doente e eu começo a ficar mal e aí eu tenho vários sintomas e eu não sei como que isso está acontecendo. Imagina se a gente não tivesse conhecimento sobre os alimentos, né? Começa a ficar doente, começa a ficar mal e não saber o que é que eu estou fazendo que está me deixando assim, aonde é que eu estou errando. Então, no programa de acompanhamento, né, é justamente o que a gente quer mostrar para vocês, aonde é que estão os erros, né, nessa engrenagem, o que que a gente faz, né, de maneira, né, por falta de conhecimento, faz de maneira inadequada, que levam a gente a esse quadro desse aprisionamento, né? Mas será que o programa tem a capacidade de propor a mudança que eu preciso? Vamos lá.
E aí, gente, tenho aqui alguns depoimentos, né? Então, eu pedi para alguns pacientes, né, relatarem a experiência deles através da aquisição do conhecimento que eles tiveram, né, comigo e com a Jaque. No nosso site tem mais depoimentos, eu trouxe alguns aqui para vocês, mas justamente para vocês entenderem o quanto que ter o conhecimento da nossa mente pode ser libertador, pode levar a nossa vida mais longe, pode tirar a gente de prisões horrorosas. Então, assim, o conhecimento, gente, é o que vai fazer a diferença na sua vida, né? E aqui eu trouxe alguns depoimentos para vocês entenderem o quanto que as pessoas estão falando, poxa, olha, ter contato com conhecimento, a Marina organizou ali para mim, me mostrou e tal, né? Obviamente, eles conseguiram fazer as mudanças que foram, né, propostas, que eu propus que eles fizessem, para que justamente eles pudessem ter o resultado que eles gostariam. Então, sim, o conhecimento pode sim transformar a sua vida e te tirar de lugares bem ruins. E, obviamente, né, que o Sem Medo de Viver, ele foi criado para quem já está sofrendo com os rumos, né, que a vida está tomando, mas não sabe como fazer diferente. É como eu falei, né, se você está ali, né, se alimentando mal e não sabe que é isso que está fazendo, né, o seu corpo ficar adoecido, né, você precisa começar a ter mais conhecimento. Então, você não sabe como fazer diferente para sair desses ciclos, né, desse quadro da ansiedade, mas, né, você já precisa, você sabe que precisa, né? Gostaria de um acompanhamento profissional, né? A gente sabe que as pessoas buscam a psicoterapia. Eu, semanalmente, tenho vários contatos de pessoas que vêm perguntar o valor, né, da sessão, e justamente não é uma coisa muito acessível para as pessoas em geral. A gente está num país onde, né, a nossa população ainda tem um baixo poder, né, aquisitivo, de uma maneira geral, e muitas pessoas estão sofrendo, estão padecendo justamente por não encontrarem, né, um acompanhamento profissional, um conteúdo, né, que vai fazer diferença na vida delas, mas que caiba no bolso, né? E tem muitas, obviamente, que até pensaram em terapia, até pensaram em pagar, né, um processo terapêutico, mas não estão muito afim de falar, né, sobre detalhes da sua vida, né, contar ali o que realmente está acontecendo. Então, não tem como eu saber do conteúdo, não tem como eu tentar implementar aqui sem precisar ficar falando muito o que está passando na minha, né, aqui nos detalhes da minha vida. Tem sim, tem a partir de agora através do nosso programa. Então, você não precisa contar o que está acontecendo exatamente. É como eu falei para vocês, gente, é uma engrenagem repetitiva, né? Independente de que tipo, né, de conteúdos as coisas estão gerando para você, né, e de que tipo de tema está vindo esses sintomas, né, e que tipo de sintomas você está sentindo, é a mesma engrenagem. Então, você não precisa, né, falar especificamente o que é que você está fazendo aí, para que você possa implementar os conteúdos e fazer a diferença na sua vida, né? E sua cabeça está super sobrecarregada, então os pensamentos, né, ficam atribulados, né, eles começam a ganhar velocidade. Eu brinco com os meus pacientes que, né, a nossa mente, ela é como um trenzinho, né, então ela tem que ter uma cadência ali, tic-tac, não sei o quê, e vai indo aos pouquinhos. Mas quando a gente começa a se misturar com os pensamentos, isso vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, né? E quando as pessoas estão em crise de ansiedade, esse trenzinho descarrilhou, ele saiu da linha e saiu completamente, perdeu o rumo, né? Por conta da velocidade, por conta, né, dessa engrenagem que está, né, adoecida no momento. E, obviamente, né, gente, como seria se você aprendesse a selecionar, então, os seus pensamentos? Porque já deu para entender que tudo começa por aí, tem a ver com os pensamentos, eu estou falando desde o começo, né? Como seria selecionar os seus pensamentos, né, sem ter medo deles, entender as possibilidades, qual é a chance disso acontecer, mas sem angústia, sem sofrimento, de uma maneira organizada, racional, né? Se você soubesse confrontar esses medos, né, sem ficar paralisado por eles, falando assim, tá, tem uma chance, né, de dar errado, mas e o que, que pode acontecer, né, quão errado pode ser isso? Então, você conseguir, né, se relacionar com esses conteúdos da sua mente sem essa angústia, sem esse peso, né, sem esse mal-estar completo. E aí, sofrer-se menos, né, com problemas do seu dia a dia, obviamente,
conseguindo, né, vivenciar essas coisas, que sim, algumas são amedrontadoras, como o projeto novo, que eu estou usando aqui de exemplo para vocês, mas, né, não perdendo as oportunidades. Então, você se relaciona com as coisas, tem um friozinho na barriga, mas você não deixa de fazer, você não deixa, né, você não perde, né, o que você gostaria de estar fazendo por conta disso. Ou seja, né, você vai ter uma postura mais ativa, né, para buscar a vida que você sempre sonhou. Você vai saber, não, eu tenho a live hoje, eu estou com um friozinho na barriga, mas eu vou fazer porque é importante, porque é um projeto que me deixa muito feliz, que eu estou, né, muito contente de estar levando esse conhecimento para as pessoas, né, por um preço acessível, no conforto da casa delas. Então eu consigo, né, me relacionar, ter a vida que eu estou sonhando. Eu estou sonhando em fazer isso há bastante tempo, gente, e aqui eu estou hoje. Então, como seria se você também pudesse, né, ter uma postura ativa para buscar a vida que você sempre sonhou? E, gente, né, eu não moro em cima de uma nuvem, né, eu não sou um ser de outro planeta, e isso também já aconteceu comigo, né, a ansiedade, como eu falei já, a ansiedade, ela é de todo mundo tem ansiedade. A prisão da ansiedade é que a gente não precisa, né, estar submetido. Mas aconteceu comigo, né, durante o meu mestrado, né, o mestrado é realmente um bastante desafiador, né? Quem já fez pode me contar mais. Quem não fez, saiba que é um momento que vai exigir muito de você, né? Muito intenso, é muito volumoso, é muito conteúdo, muito conhecimento que você precisa absorver e produzir, né? Porque o mestrado é uma atividade acadêmica bem, né, volumosa, você precisa fazer uma dissertação, né, e realmente uma pesquisa importante, relevante, bem embasada, enfim, né, é um desafio bem grande fazer um mestrado. E eu, né, passei por esse momento de ansiedade durante o mestrado, e eu percebi que, apesar de ter conhecimentos, né, da psicologia já, né, da neurociências, né, eu já tinha minha pós de neurologia, né, já estava fazendo um mestrado, mas, né, toda a minha formação de psicologia, mesmo assim, faltava alguma coisa, gente. Eu não estava conseguindo, né, organizar a minha mente, não ficar tão submetida, né, a esses medos. Ai, meu Deus, e se der errado, e se eu perder o prazo, e se eu não conseguir, ai, se não ficar bom, e se não tiver claro o texto, e tarará. Então, assim, né, os pensamentos começaram também a ficar muito intensos, muito volumosos, né, muito desgastantes. Eu fui entrando num processo de sofrimento mesmo, então eu me lembro que eu chorava fácil. Gente do céu, eu chorava. Era assim uma manteiga derretida, qualquer coisinha eu estava chorando, né? Eu estava muito nervosa, eu já sabia que meu sono já estava começando a ficar picadinho também, né? Acordava várias vezes durante a noite. Então eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que eu estou perdendo, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo implementar, né? Eu preciso de mais alguma coisa. O que será que está faltando? E foi aí que eu conheci o mindfulness, gente, meditação mindfulness. E eu sei que muita gente torce o nariz para meditação, né? Mas o mindfulness é uma ferramenta importantíssima, né? Que justamente ensina a gente, né? É um treino, gente, treina a gente, né? Como, né? Ser um observador dos seus pensamentos, né? Como você se distanciar desses pensamentos, como você observar eles passando, né, sem se envolver com eles. Então, a ferramenta do mindfulness é justamente isso, né, você colocar o áudio ali do mindfulness e perceber os pensamentos que surgem ao longo, né, da atividade de meditativa, né, não se envolver com eles e gentilmente voltar a ouvir o áudio e atender as orientações que estão sendo faladas ali no áudio da meditação. Então, gente, esse treino de atenção plena, olha que maravilhoso, né? Ele já vem no nosso primeiro módulo. Então, quando eu fui organizar o conteúdo, eu falei, gente, o mindfulness tem que vir já de começo. Por quê? Porque é a ferramenta que te ajuda a treinar, né, esse distanciamento dos pensamentos, a percepção deles, olhar o conteúdo deles sem se misturar e poder voltar às suas atividades normais, né, a fazer a sua live. Então, eu tenho um pensamento, tenho um receio, eu olho, olha, eu realmente estou com um friozinho na barriga, tenho alguns receios aqui em relação à live, tá, mas vamos lá,
volto aqui e mantenho o meu comportamento, né? Então, a partir, né, fiz o curso introdutório de Mindfulness, são 8 semanas, né, desse modelo, que é como você entra no Mindfulness, mas você não precisa fazer o curso introdutório. Eu trouxe aqui para vocês a ferramenta, já dei uma explicadinha aqui como funciona, mas no final do primeiro módulo, nosso primeiro exercício é o Mindfulness, eu explico lá direitinho, já deixo orientação para vocês, né, de onde vocês vão achar esses áudios, né, de uma maneira selecionada, né, áudios com respaldo, né, feito por profissionais sérios, né, porque a qualidade, sabe, das informações, dos conteúdos que a gente acessa é muito importante, tá, gente? Eu sou bem chatinha nisso, então eu gosto de, né, de acompanhar e trazer para vocês, né, só o que é realmente, né, respaldado cientificamente, e foi o que me salvou, gente, porque bem no finalzinho do mestrado, a minha mãe adoeceu de maneira bastante importante, eu precisei sair de São Paulo correndo, né, vir cuidar dela, assim, né, quase que largando tudo, não larguei o mestrado, né? Estava bem ali, faltavam 2 meses, só precisava entregar a minha dissertação, defender ela, né? Apresentar e, né? Torcer para que desse tudo certo no trabalho que eu tinha desenvolvido durante, né, os 2 anos do mestrado. Mas eu estava com a minha mãe doente, então a minha cabeça estava muito cheia, né? Quando ela já estava cheia, entrou o Mindfulness, maravilha. E aconteceu que aumentaram os meus problemas por conta do adoecimento da minha mãe, e eu consegui organizar todas as coisas, a mãe, o mestrado, me formei, minha mãe ficou bem e deu tudo certo. Então, olha como os conhecimentos da psicologia e da neurociências, eles são importantes para todos nós. Comigo não foi diferente e foi quando ficou muito claro, né, essa necessidade de implementar mais essa ferramenta na minha própria vida também. Como que é o programa, né, gente? Vamos lá, vou explicar para vocês. São 3 meses, né? Então, é um programa de acompanhamento trimestral. Então, tem data de começar, tem data de terminar. Ele foi organizado em 6 módulos, super fáceis, gente, todos gravados, sabe? Tá tudo gravadinho lá. Eu demorei bastante escrevendo o conteúdo, organizei. Depois fui lá, gravei tudo para vocês, coloquei os exercícios práticos no final de cada módulo, né? E a gente vai ter encontros entre um módulo e o outro para vocês irem tirando suas dúvidas e conseguirem colocar tudo isso em prática. Mas como que está organizado? O primeiro, né, gente, eu acho que deu para vocês perceberem já, né, a relevância disso, de entender que você não é os seus pensamentos, você é a consciência. Então, você é a consciência, os pensamentos, eles chegam para você, as informações, elas chegam para você, né? Você não precisa se misturar com tudo isso, não é uma coisa só, gente. Nós somos a consciência, né? Os pensamentos, eles são frutos da nossa produção cerebral, né? Da nossa produção neurológica. Então, o seu cérebro ele capta as informações, né? Você vê, você ouve, né? Você reflete, você lembra. Então, o seu cérebro está trabalhando com essas informações e para te informar, ele traz em forma de pensamentos. E aprender isso é essencial. Então, esse é o nosso módulo 1, né? Você não é os seus pensamentos, você é a consciência, né? E a gente tem uma analogia muito legal do rei lá, que eu explico na aula, para vocês entenderem como isso funciona. Então, eu fiz lá que tem um rei no castelo e tudo mais. Então, tá tudo explicadinho, numa linguagem super fácil, para você entender como somente funciona, mas de uma maneira, né, compreensível. Você não precisa ter um mestrado, você não precisa ter várias pós-graduações, nem ser formado em psicologia para você entender. É um conteúdo fácil e que eu explico direitinho lá para vocês começarem a dar o pontapé inicial. E, gente, só isso daí já vale milhões, porque vai mudar a vida de vocês completamente. O módulo 2, gente, é vocês entenderem que esses pensamentos de medo, né, esses receios, ai meu Deus, e se o avião cair, né? Ai meu Deus, e se a live for um fracasso? Ai meu Deus, e se rirem de mim na apresentação? Ai meu Deus, se ficarem chateados com o que eu falei, né? Esses pensamentos, eles vêm através de uma estrutura, né, que é a nossa amígdala. A nossa amígdala junto com o sistema límbico e tudo mais, mas não precisamos se aprofundar em neuro para falar disso, só saber que tem uma estrutura chamada amígdala no seu cérebro, que ela fica vigilante, olhando as coisas da sua vida e captando os possíveis perigos para te trazer em forma de pensamentos, né, os medos, os perigos, as coisas que pode acontecer ali de ruim para você. É uma estrutura para te proteger.
você tem que saber que tem um medo ali para que você possa tentar evitá-lo, se é que é um medo, se tem mesmo um perigo ali, né, para você. O problema é não ter feito o módulo 1 e achar que tem que acreditar nos pensamentos. Mas vamos lá, né? Então, esse segundo módulo fala dessa estrutura, né? Porque as pessoas querem que a ansiedade desapareça e ela não vai desaparecer por conta da amígdala. Ela tem que ficar alertando a gente dos perigos. Mas aí você entende ela como sua assistente, pessoal. Ela traz as informações, você está aqui sentado, ela traz as informações e você vê se aquilo ali é verdade ou não. Você já aprendeu a se separar dos pensamentos no módulo 1. Então, você vai saber que isso é uma produção, né? E quão importante é e como que você vai fazer com isso. E aí, justamente quando você não fez o módulo 1 e nem sabe do módulo 2, né, que é uma estrutura normal de trazer os pensamentos negativos, as coisas de perigo à tona, você entra no módulo de luta ou fuga. Então, eu acabei de falar que é para nossa sobrevivência, né? E luta ou fuga são as nossas reações de sobrevivência, né? Então, quando você entra nesse processo, é que você começa a ter sintomas, né? Se você não souber que você é a consciência, se você se misturar com os pensamentos, se você acreditar que a amígdala traz uma informação de um possível perigo, e isso, meu Deus, é 100% verdade na minha vida, eu vou estar submetida, né, a esses sintomas de sobrevivência. Faça alguma coisa. E aí, taquicardia, sudorese, né, tremor, insônia e todos aqueles sintomas que a gente falou. Então, vocês precisam aprender que tem uma estrutura que está fazendo tudo isso, como que é que está funcionando a sua cacholinha, para que vocês possam fazer as intervenções. E aí, gente, sabendo de tudo isso, conhecendo tudo isso, e não achando, né, que a minha mente, meu Deus, eu vi um perigo, nossa, é melhor eu prestar atenção nisso. Saber que é uma produção normal do seu cérebro, né, você começa a colocar sua consciência em ação. Como que a gente coloca consciência em ação, né, Marina? O que acontece, gente, é que a gente não pode, né, ficar misturado com os pensamentos. Então, a gente precisa, né, olhar os pensamentos, né, descartar o que não é verdade, selecionar o que é verdade, solucionar os problemas, né? Então, assim, é um ciclo importante onde você vai ter, né, que agir, perceber os pensamentos chegando, percebi. Eu quero descartar esse pensamento porque não é verdade, ou eu quero levar em consideração porque eu acho que tem realmente um potencial aqui. Acho que eu vou levar em consideração. E aí, como que eu vou fazer? Então, tem que solucionar isso, eu tenho que acordar cedo, tenho que me organizar para a live, eu tenho que estar calma, tenho que ter dormido bem, peguei uma aguinha aqui, né? E aí eu vou solucionando os problemas, eu vou, né, selecionando e solucionando o que for, e o que não for, eu vou deixando para lá, né? Como que eu vou fazendo isso, né, gente? Então, a partir do momento desse conhecimento, eu posso também emitir comportamentos diários, que é o módulo 5. Então, todo santo dia, né, eu vou resolvendo as coisas da minha vida. Hoje era dia de live, né? Na verdade, a live ia ser na terça, eu estava doente, mudou para hoje. Mas o que eu preciso fazer? Eu estava doente, eu precisei tomar uma decisão, né? Então, não acumular um problema. Eu já estava doente, ia ficar sem almoçar para fazer a live, seriam 2 problemas. Então, eu achei melhor desmarcar a live. Desmarca. Ah, mas não sei o quê. Não tem mais não sei o quê. É uma decisão tomada para eu não acumular problemas. Então, todos os dias, você vai fazendo as coisas para não acumular problemas. Você come direito, você organiza seu sono, você faz uma atividade física, você leva uma roupa na lavanderia, um sapato no sapateiro, paga um boleto, né? Agendo uma reunião, agendo um médico. Todo dia eu vou fazendo coisas, né, para ir tornando a minha vida mais organizada, né, mais alinhada com o que eu quero. Lembra que eu falei lá atrás, né, como seria se você tivesse uma postura ativa para levar a sua vida para onde você sempre sonhou? E o módulo 5 é sobre isso. Não acumule os problemas, né? Vai organizando as coisas e colocando ali tudo em alinhamento para que você possa chegar lá, né? E quando você faz tudo isso, gente, você tem o resultado final, que é o módulo 6, a autoconfiança, né? A segurança de poder confiar em você mesmo. Por quê? Porque eu tenho percebido minha mente, eu tenho percebido meus pensamentos, eu tenho selecionado as coisas, eu tenho emitido comportamentos mais, né, organizados no sentido dos meus objetivos, dos meus sonhos,
e eu posso confiar em mim mesma, eu não estou submetida à minha mente, não estou aprisionada por nenhum medo, né, irracional, uma coisa ali que não faz sentido, estou fazendo as coisas para não acumular problemas, estou fazendo as coisas para ir para o objetivo que eu quero, para alcançar meus sonhos, e aí eu posso confiar em mim mesmo, porque como que você confia nas pessoas, né? Quando as pessoas te passam segurança, quando elas falam que vão fazer e fazem, quando elas têm um problema e vão lá e resolvem, né? Então essa postura ativa, né, é que vai te dar essa segurança em você mesmo. E aí você tem o resultado final, que é a autoconfiança. E com autoconfiança, gente, você não tem tanto medo. Entende? Então, quando eu falo que é uma engrenagem que se retroalimenta, é justamente esse passo a passo para que você não fique aprisionado pelo medo da ansiedade, porque o resultado de agir de acordo com os módulos que eu coloquei para vocês é autoconfiança. E quem tem autoconfiança, né, não tem tanto medo. Tem os medinhos assim normais, né, que só daqueles de friozinho de barriga, mas não os que aprisionam e levam vocês para outros lugares. Então, esse é o nosso programa, tá organizado dessa forma porque justamente é a engrenagem que vocês precisam conhecer, aplicar, né, para que vocês possam alcançar o resultado final, que é essa segurança, né? E a segurança é contrário do medo, que é a da insegurança. Então, olha como está organizadinho de uma maneira fácil, didática, né, com pontos específicos para que você possa acompanhar, né, e implementar na sua vida. Então, você assiste a aula, né, assiste o módulo 1, vai para o Tira Dúvidas, né? Tem acompanhamento comigo e com a Jaque para tirar as dúvidas, para você poder implementar direitinho, falar sobre as suas dificuldades, a gente poder ajudar com estratégias, né? Então, olha que legal, um conteúdo que você acessa, mas depois tem contato, né, com os profissionais, é orientado de como fazer direitinho todas as coisas. Ao final de cada módulo tem uma atividade prática para que você possa implementar já na sua vida, já fazer os primeiros treinos sozinhos, né, para que você consiga alcançar. E se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente vai estar ali te acompanhando de 15 em 15 dias, que é o tempo certinho para você fazer cada módulo. E ao final dos 3 meses, você vai ter passado pelo nosso programa todo, implementado, né, o que você precisa, e você vai ver que isso é um estilo de vida, gente. Isso não é uma coisa para você colocar e daí desaparecer na sua vida. Isso é uma mudança que você vai perceber que uma vez que você fizer, você já vai estar atento a esses passos, né? Claro que a implementação, o treino, né, do mindfulness, né, de resolver os problemas, de selecionar os pensamentos, é uma coisa que você vai precisar estar fazendo constantemente. Mas adivinha, você mora aqui dentro. Então, assim, constantemente você é submetido a essas situações. A ideia é que você age de maneira diferente, haja da maneira que a gente está ensinando para vocês aí nos módulos direitinho, porque o resultado vai ser o resultado da autoconfiança. Então, esse é o nosso programa de acompanhamento terapêutico, né, trimestral, sem medo de viver, ansiedade sob controle, 6 módulos super fáceis, gravados de uma maneira engraçada, com exemplos. Ao final de cada módulo, a gente tem as estratégias, né, de implementação, tem as atividades práticas, e você tem o acompanhamento profissional que você tanto precisa, né, para que você não faça um curso apenas, mas que você faça um programa de acompanhamento terapêutico. Você tem as intervenções necessárias para alcançar o que você tanto busca. Então, esse é o nosso programa, né? Convido todos vocês a, né, acessar a nossa página, né, semmedodeviver.com.br, para que vocês saibam mais, acessem o conteúdo e possam, obviamente, né, começar a implementar essas mudanças, né, com o nosso acompanhamento, comigo e com a Jaque, para que vocês façam a mudança ainda esse ano. Então, quem começar agora, comecinho de novembro, gente, já está vivendo outra vida, já tem outra possibilidade, vai chegar no final do ano ali mais leve, mais tranquilo, mais organizado e muito mais, né, com autocontrole. Você vai aprender a ter autogerenciamento. Então, isso é o mais importante, sabe, gente? Eu quero libertar vocês, né, da prisão da ansiedade, podendo voltar, né, a ter os rumos da vida de vocês nas suas mãos. Então, volte, né, a tomar os rumos da sua vida, entre para o nosso programa e a gente se vê já já lá dentro.